Eu estava Eita. vendo esse Biel aí, que o Sporting de Portugal está pedindo 7 milhões de euros. Eu até Então, fiz né? uma pesquisa rápida aqui no X, e a grande Tainá Espinosa, jornalista, torcedora do Grêmio, falou que não vale 7 milhões de euros. Esse Biel aí, que passou pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Bahia, até chegar ao Sporting. O Corinthians se interessou pelo empréstimo e eles querem vender. Então, né, O o Corinthians, Belo? primeiro que não tem 7 milhões de euros, depois que o cara Não não tem, vale. não tem. E os clubes que estão, segundo o Hernan, seu amigo Hernan, os clubes que estão atrás, os clubes brasileiros que estão atrás dele é por empréstimo, né? Não tem a menor condição de meter 7 milhões. E olha que o Sporting gastou 8, né, de milhões de euros. O Está que que eu querendo falei? vender por 7. O que que eu falei sobre quando tem 2 ou 3 clubes atrás do mesmo jogador? É O que que eu verdade. sempre falo? La verdade. O que que eu sempre falo? O pessoal que acompanha o podcast de mão sabe. Quando tem 2 É, ou 3 clubes ao mesmo tempo atrás do mesmo jogador, é o empresário que está oferecendo, pessoal. É o empresário que está exatamente. oferecendo. Exatamente. Então, se o valor é 7, eu acredito que seja especulado, hein? Porque o Sporting vai aceitar perder 1 milhão de Pagou 8, investimento, né? É. pagou 8. Os números desse Biel, os números de grana dele, são espetaculares, né? É. O Bahia pagou 9 milhões para o Fluminense. Quando contratou, foi 9? Foi isso mesmo? 9 2 milhões, mil... 1 milhão e 9 milhões e 600 mil meio. euros. 9 milhões e meio pagou para o Fluminense. E vendeu por 48 milhões para o Sport por 70%. Ou É. seja, o valor da negociação foi em torno de 68, 70 milhões. É. Foi a maior negociação da história do Bahia e a maior negociação da SAF do City lá nos E se baianos. você pegar o desempenho dele por temporada, em número de gols, é um negócio ridículo. Não que tipo o jogador seja só gols marcados, até porque ele é um atacante de lado, ele não é um centroavante. Mas nessa temporada ele não fez nenhum. Na temporada passada ele fez 6. Na temporada 23 ele fez 11. Foi o máximo que ele já fez na carreira. 5 na Série A, 3 no Baiano e 3 na Copa do Brasil. Foi o máximo que ele já fez na carreira, 11. Depois, em 22, ele fez 5. E quando ele começou, porque ele tem 24 anos de idade, em 21 ele fez 5 também. Um no Campeonato Brasileiro, um no Carioca, um na Libertadores, um na Copa do Brasil e um na fase final do Carioca. Então, o máximo que ele já fez na carreira foi 11 gols. Então, é o tipo O Yuri Alberto fez quanto? 40 ano passado? Sei lá quantos? 50? Não lembro quantos. 30 e ou seja, poucos. na 30 gols, verdade, ó. o bobo da história foi o Sporting, né, que acreditou e investiu 8 milhões de euros num jogador que não se adaptou no Sporting. Não estamos falando de Alemanha, de Itália, de Inglaterra, nós estamos falando de Portugal. Portugal você tem o portuguesão lá, tem 4 times lá, o resto é Benfica, o Sport Sporting e e o Porto. outro lá, e o Porto. Tem 3 Então, times no país. assim, é o tipo de jogador, e vou dizer, viu, Belo, é o tipo de jogador que se vier para o futebol brasileiro, vai ser um jogador top aí. Ó, E o nosso eu coloquei, como eu falei, eu coloquei no X, né? Se ele vale 7 milhões. Daí eu tava lendo as respostas. Cara, tem um aqui, ó. Moro em Portugal. Rafael LH Júnior. Moro em Portugal e te digo, esse gajo é nível Clayson. enfim, não deu certo lá. Na verdade, o tontão da história foi o Sporting, que deve estar querendo recuperar pelo menos parte do investimento aí. Mas é um E outra. jogador que, se chegar aqui no futebol brasileiro, pode ser top aí. Tá aí um grande exemplo, né? O nosso Arrasca, o Arrasca, Não, mas não que vai, tem. não vai comparar o Biel com a Arrascaeta. Pô. Não O estou último que comparando os jogadores. que eu caí nessa, que comparei com a Arrascaeta, foi o Coronado. Não, eu não estou comparando jogadores, eu estou comparando situações. O Arrascaeta aqui no futebol brasileiro deita, sobra. Só que é um cara que está com 30 anos e nunca jogou na Europa. E ontem sumiu. Ou seja, para o futebol brasileiro, o Arrasca
É top. E o... Esse Biel, se vier para o Brasil, pode ser top também. Mas ele não era top nem no Brasil. E ele tem Então, 24 anos. Você fala, nossa, aqui é um moleque de 19, de 18. Não, ele tem a idade do Yuri Alberto, velho. Mas Nunca fez você nada na carreira. vê, é, enfim, ainda É acho que aqui no empresário, Brasil velho. É ele pode empresário. ser. Cuidado, cuidado, pessoal. Empresário. É que nem o lateral direito lá. O próprio lateral direito, eu não lembro o nome lá que o Corinthians foi Pastor? atrás. É, o Pastor? Pastor. Ele falou numa entrevista assim: meu nome foi jogado no Corinthians. Ele usou essa expressão. Meu nome foi jogado no Corinthians. Ou seja, empresário. Empresário, é tudo empresário, velho. É tudo empresário, não é o Corinthians que vai atrás, é empresário. Empresário que coloca o nome do jogador lá e fala: ó, oh, meu jogador quer jogar aqui, ele ama o Corinthians, ele é apaixonado pelo Corinthians. O cara quer lascar um dinheirinho do clube. O Yuri, deixa eu dar uma informação para vocês: o Yuri não deve voltar dia 13. Se o Yuri voltar, é lá pro final de julho. Lá pro final de julho. Então a possibilidade é grande desse outro cara aí jogar, ó. O Guinegão, que tá treinando nos profissionais. A possibilidade é grande desse outro cara jogar, tá? Ou o Hector Hernandes, né? Mas eu daria uma chance pro Guinegão. O Anderson Dias pergunta do Palácios, ele apareceu no vídeo dos treinos, tá? Ele tá treinando. Quem não tá treinando é o Coronado, que acertou a rescisão com o Corinthians. Eu escrevi no Twitter, fui xingado para variar. Você não pode falar bem de jogador que deixa o clube, né? O jogador tem que morrer no clube para o torcedor comum, né, gostar dele, porque tem torcedor que é um pouco mais entende um pouco mais como funcionam as coisas, mas tem um torcedor que é tão apaixonado que acaba não raciocinando direito. O Coronado não estava dando certo no Corinthians. O Corinthians estava devendo 10 milhões de reais para ele. O Corinthians tinha ainda a pagar, além desses 10 milhões atrasados, 17 milhões de reais no resto do contrato, no restante do contrato. Então, se ele quisesse, se ele fosse filho da puta com o Corinthians, ele ficava encostado lá, entrando 10 minutos por jogo, ganhando 2 milhas por mês. Ah, mas você não falou, Belo, que ele não ganhava mais 2 milhões por mês? Sim, não era para ganhar, só que o Corinthians atrasou o pagamento. O Corinthians não pagou as luvas. Tinham me falado que o Corinthians estava pagando as luvas. Mentiram. O Corinthians não pagou as luvas. Então, por isso que continuava gastando 2 milhões por mês com ele. E até o final do contrato ele ia ganhar os 2 milhões por mês, ou não ia ganhar, e depois ia ganhar na justiça, né? Anos depois. E beleza, para ele estava de boa. Em vez disso, ele abriu mão dos 17 milhões que ele teria a ganhar. Ele dividiu os 10 milhões que o Corinthians deve para ele, que ele podia ter pedido à vista. Ele podia ter falado assim: não, eu quero à vista esses 10 milhões, vocês estão me devendo. Ele dividiu em 18 parcelas, quero ver ele receber, mas 18 parcelas e rescindiu. E ele poupou o Corinthians de pagar 17 milhões de reais que teria que pagar, e ele dividiu os 10 milhões em 18 parcelas e vai viver a vida dele. Vai jogar na Arábia lá. Porra, isso não, o cara não foi gente boa. É claro que ele vai receber o dinheiro dele, não tá fazendo isso de graça. Mas, porra, ele pensou no clube também. Ele pensou no clube também. Que ele falou: não vou fazer, eu não tô jogando, vou fazer o clube gastar 2 milhões por mês comigo, sem jogar. Pô, eu gostei da atitude dele. Foi um homem pra caramba, o Coronado, Silvinho. Foi sim. Saiu na boa, saiu sem rusgas. Bom, o do futuro vai dizer, né? Daqui a um ano, daqui a alguns meses, não aparece um processinho porque não pagou, porque não recolheu no FGTS, porque não pagou isso, porque não pagou aquilo, direito de arena, essas coisas aí. Mas por hora foi bom para ambas as partes.